Salve família! Eles acreditaram que eram invencíveis. Construíram impérios que desafiaram nações e acumularam fortunas que a maioria de nós sequer consegue imaginar. Mas, no submundo, o topo da montanha é o lugar mais perigoso para se estar. Hoje, vamos revelar como o destino alcançou as figuras mais poderosas e temidas da história recente, provando que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance das consequências. Já deixa o seu like para fortalecer o canal e inscreva-se agora. Quer apoiar ainda mais meu trabalho? Vire membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. O caso de Antônio Cárdenas Guillén, amplamente conhecido pelo codinome Tony Tormenta, é um exemplo vívido de como a influência absoluta pode desmoronar de forma súbita. Como uma das lideranças mais impactantes do Grupo do Golfo, ele exerceu um domínio rigoroso sobre o norte do México, consolidando sua autoridade através de métodos que impunham o silêncio e o controle total sobre seus domínios. Seu apelido, Tormenta, não era por acaso. Ele refletia uma gestão baseada na imposição e no monitoramento constante de seus territórios estratégicos. Sob seu comando, a organização se transformou em uma das potências logísticas da região fronteiriça, especialmente no estado de Tamaulipas. De sua base em Matamoros, ele coordenava rotas internacionais e mantinha um confronto direto com frentes rivais, como a Organização de Sinaloa e o Grupo dos Zetas, que, ironicamente, haviam surgido como um braço de apoio técnico à sua própria estrutura. Nos primeiros anos de sua liderança, o Grupo do Golfo se firmou como uma das entidades mais rígidas do cenário mexicano. Antônio utilizava a presença ostensiva para garantir a fluidez de suas rotas, tornando-se uma figura de destaque em todo o país. Naquela dinâmica de conflito entre organizações, o controle territorial era a prioridade máxima, e ele não poupava esforços para assegurar sua hegemonia. Contudo, em 2010, as forças de segurança mexicanas traçaram um plano definitivo para desarticular sua estrutura. Em uma operação de larga escala realizada em 5 de novembro daquele ano, a unidade de elite da Marinha localizou seu reduto. O que se seguiu foi um dos confrontos urbanos mais intensos registrados na história recente da região, durando horas de resistência por parte de Tony e seus aliados mais próximos. A confirmação de sua queda marcou o encerramento de um ciclo de domínio no norte do país. Entretanto, como a história frequentemente demonstra, sua saída não trouxe a estabilidade esperada. O vácuo de poder resultante foi rapidamente disputado por grupos oponentes, intensificando os conflitos em Tamaulipas. A trajetória de Tony Tormenta evidencia como a liderança é vital para a coesão de uma organização, mas também como a sua ausência pode desencadear uma sucessão interminável de disputas pelo controle. Em um contexto similar, a organização de Sinaloa enfrentou um de seus momentos mais críticos com a queda de Ignacio Nacho Coronel, uma das mentes mais brilhantes e reservadas do cartel. Nacho era um homem de estratégia, conhecido por sua discrição absoluta e por ser o cérebro por trás das operações logísticas mais complexas da entidade. Embora não buscasse a mesma visibilidade de figuras como Joaquim El Chapo Guzmán, sua influência era vital para a sustentação do império. Nacho era o principal responsável pela produção e distribuição em larga escala de componentes sintéticos, operando com grande autonomia na região de Guadalajara, sob a estrutura maior de Sinaloa. Sua queda ocorreu em 2010, fruto de um minucioso trabalho de inteligência das forças especiais mexicanas, que conseguiram localizar seu refúgio de alta segurança em Guadalajara. Assim como outros líderes de seu escalão, Nacho optou pela resistência ao ser cercado pelas unidades de elite do exército. Durante o intenso confronto que se seguiu, ele não sobreviveu à investida oficial. A perda de Ignacio representou um abalo logístico significativo para Sinaloa, deixando um vácuo de poder em uma área técnica onde ele era considerado insubstituível. Embora a liderança principal tenha permanecido intacta, a interrupção de suas atividades demonstrou que, em um cenário de monitoramento implacável,
nem mesmo o mais cauteloso dos estrategistas está fora do alcance das autoridades. No cenário mexicano, outra figura central e temida também encontraria um desfecho implacável. Ramón Arellano Félix, a face mais visível e impulsiva da organização de Tijuana. Diferente de outros líderes que preferiam as sombras, Ramón era conhecido por sua natureza audaciosa e por participar diretamente das ações de campo, eliminando qualquer obstáculo que surgisse no caminho de sua estrutura. Sob seu comando, o grupo de Tijuana se consolidou como um dos protagonistas do controle fronteiriço entre o México e os Estados Unidos, dominando a rota estratégica que ligava a região à Califórnia. No entanto, sua trajetória de poder foi interrompida de forma dramática e inesperada. Em fevereiro de 2002, em meio à euforia do Carnaval de Mazatlán, o destino de Ramón tomou um rumo fatal. O que deveria ser uma operação sigilosa para neutralizar seu maior rival, Ismael El Mayo Zambada, líder da organização de Sinaloa, transformou-se em um desastre logístico. Durante uma abordagem de rotina feita pela polícia local, Ramón foi interceptado, o que desencadeou um confronto imediato e violento em plena via pública. No caos do incidente, a liderança de Tijuana foi atingida e sua queda foi confirmada diante dos olhos do mundo. A perda de sua figura central foi um golpe de misericórdia para a coesão do grupo. A queda dos grandes nomes não significava o fim das atividades paralelas, mas frequentemente servia apenas para iniciar disputas internas ainda mais ferozes pelo controle de territórios, gerando novos ciclos de instabilidade. A queda de Ramón foi um testemunho de um fato inegável. No submundo, o poder é transitório e o destino acaba alcançando a todos, independentemente da influência que exerçam. Seu nome ficou associado a uma era de imposição pela força, que afetou não apenas seus oponentes, mas toda a estrutura de segurança da região. A ausência de Ramón permitiu a expansão acelerada de grupos rivais, como o de Sinaloa, alterando permanentemente o mapa do poder no México. Contudo, como veremos, o destino dessas lideranças nem sempre é selado por um confronto direto nas ruas. Por vezes, o fim chega de maneiras ainda mais silenciosas e complexas. Amado Carrillo Fuentes, amplamente reconhecido como o Senhor dos Céus, consolidou-se como uma das figuras mais influentes e imponentes de sua era no submundo. Sua partida, embora repentina, ocorreu sob circunstâncias que deixaram até mesmo seus rivais mais ferozes em estado de alerta. Amado, o arquiteto que dominou as rotas aéreas com sua massiva frota de aeronaves de carga, teve seu fim traçado em uma mesa de hospital após se submeter a um procedimento estético invasivo e radical. Acuado pela pressão constante das autoridades, ele tomou a medida extrema de alterar completamente sua fisionomia para fugir do radar das autoridades. Contudo, o plano de desaparecer aos olhos do mundo terminou de uma maneira inesperada. Supostamente, ele teve complicações durante a cirurgia e não resistiu. Ironicamente, o homem que ergueu um domínio global através de um sofisticado sistema logístico sucumbiu devido a uma falha clínica, mergulhando sua organização em um profundo estado de desordem. A ausência de uma liderança clara no grupo de Juárez gerou um vácuo de poder imediato, desencadeando conflitos internos violentos pela sucessão. A queda de Amado não foi apenas um golpe para sua estrutura, mas um marco que alterou a dinâmica de todo o cenário paralelo da época. Sob seu comando, a operação atingiu níveis de eficiência raramente vistos, e sua saída abrupta abriu caminho para que grupos rivais, como o Cartel de Sinaloa, expandissem seu território rapidamente. A trajetória de Amado Carrillo serve como um lembrete contundente. Impérios de cifras bilionárias não garantem imunidade contra o destino ou contra as consequências de escolhas extremas. A história de Griselda Blanco, a madrinha, surge como um símbolo do ciclo implacável que definiu o destino das maiores lideranças do submundo. Griselda foi uma das figuras mais temidas da história, peça-chave na logística de transporte de mercadorias ilícitas para os Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. Em seu auge, ela construiu um domínio baseado em uma mistura letal de astúcia e táticas extremas,
eliminando qualquer obstáculo em seu caminho. Seu legado foi marcado pela introdução de métodos de execução rápidos e móveis, utilizando mensageiros em motocicletas para realizar suas ações. Uma estratégia que, tragicamente, se tornaria sua própria sentença décadas depois. Após cumprir uma longa pena em solo americano, Griselda foi repatriada para a Colômbia em 2004. Embora vivesse uma vida aparentemente retirada, o peso de seu passado nunca deixou de acompanhá-la. Em 2012, aos 69 anos, o destino a alcançou de forma irônica e simbólica em Medellín. Ao sair de um estabelecimento comercial, ela foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta, que utilizou exatamente o mesmo método que ela havia popularizado anos antes. Sua partida encerrou um capítulo sombrio, provando que a violência iniciada por essas figuras, muitas vezes, retorna ao seu ponto de origem. Outra figura, José Gonzalo Rodríguez Gacha, conhecido como El Mexicano, também teria um desfecho marcado pela intensidade e pelo confronto. Dentro da organização de Medellín, Gacha era uma das personalidades mais respeitadas e, ao mesmo tempo, evitadas. Ele atuava como o braço operacional de elite, sendo o responsável por coordenar a logística tática e as ações mais contundentes que definiram o grupo naquela década. Seu apelido era uma homenagem às suas conexões e apreço pela cultura do México, mas foi sua habilidade em implementar métodos de organização paramilitar que o tornou uma peça-chave. Gacha liderava as operações de maior impacto político, visando neutralizar figuras públicas e autoridades que tentavam frear o avanço da organização. Ele era, em essência, o motor que impulsionava as frentes mais agressivas de Medellín. Seu fim ocorreu em dezembro de 1989. Após um longo e minucioso trabalho de inteligência das autoridades colombianas, seu paradeiro foi finalmente descoberto. Localizado em uma propriedade na região de Tolima, ele se viu cercado por um forte contingente de segurança. Durante a tentativa de evasão, acompanhado por seus aliados mais próximos, houve um confronto direto e inevitável. Gacha não resistiu à investida das forças oficiais e foi neutralizado no local. A partida do Mexicano representou um abalo estrutural sem precedentes para o grupo de Medellín, deixando o cartel de Medellín significativamente mais exposto e vulnerável. A história do submundo é marcada por figuras dominantes que, invariavelmente, encontram desfechos dramáticos e intensos. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa realidade é o de Pablo Escobar, a liderança máxima do grupo de Medellín. Escobar, que se tornou mundialmente conhecido por sua postura implacável e pela audácia em desafiar as instituições do Estado colombiano, teve um fim tão impactante quanto sua própria trajetória. Ele ergueu um domínio baseado no controle absoluto e na intimidação, utilizando a célebre política do plata ou plomo, onde qualquer oposição ao seu caminho resultava em escolhas sem volta. Essa estratégia foi tão eficaz que, por anos, ele conseguiu manter um braço de ferro contra as autoridades e seus inimigos, que o procuravam sem descanso. No entanto, mesmo com recursos quase ilimitados, o destino se provou inevitável. Em 1993, após anos de uma caçada sem precedentes, o homem mais procurado do planeta viu seu cerco se fechar. Sua influência estava em declínio e a estrutura que ele montou começava a ruir por dentro. Após uma sequência de operações táticas e um isolamento estratégico cada vez mais apertado, o grupo Los Pepes finalmente o localizou em uma propriedade em Medellín. No dia 2 de dezembro de 1993, apenas um dia após completar mais um ano de vida, a operação final foi deflagrada. Durante uma tentativa de fuga pelos telhados da vizinhança, ocorreu um confronto intenso. As autoridades, juntamente com seus inimigos, agiram com precisão, colocando um ponto final na trajetória do líder de Medellín. A queda de Escobar foi um evento que reverberou globalmente. Seu fim ainda gera uma grande dúvida, pois tudo indica que foi uma autoeliminação. Contudo, engana-se quem pensa que sua partida trouxe o fim imediato dos conflitos ou das organizações paralelas. A estrutura do poder apenas se transformou. Se este mergulho na história dos grandes líderes te impressionou,
você precisa conhecer a trajetória completa do homem que dominou a organização de Sinaloa e hoje enfrenta a prisão perpétua, Joaquim El Chapo Guzmán. O vídeo está aparecendo agora na sua tela. Clique e confira essa história inacreditável que mudou os rumos do México. Não esqueça de deixar o seu like. Nossa meta é bater 300 curtidas neste vídeo para continuarmos trazendo documentários exclusivos como este. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!